Então, esse avivamento que pode começar com pequenos focos, grupos de jovens ou grupos de irmãs, reuniões de oração com 20, 30 pessoas, de repente influenciam toda a comunidade, a igreja inteira está debaixo desse espírito, e aí esse avivamento vai além das quatro paredes, então ele alcança a sociedade ao derredor, caída. É isso que precisamos. As reuniões de oração estarem abarrotadas de crentes, as escolas dominicais não haverem lugares para as pessoas famintas pela palavra, famintas pela doutrina, famintas por teologia, famintas por conhecer. A livraria da igreja esgotada, não consegue dar conta da demanda que os crentes têm de ler, de criar uma biblioteca particular na sua casa. Quando acontece isso, quando os jovens são tomados de um amor por Jesus, quando eles deixam os estúpidos videogames, as mídias sociais, as plataformas digitais, o vício na internet, e se voltam para coisas jamais vistas dentre eles, horas a fio estudando as escrituras, 1, 2, 3, 4, horas a fio com a oração, envolvendo nos trabalhos evangelísticos da igreja, na limpeza, na manutenção. Quando esses jovens são tomados por isso, perdem todo o gosto pelo mundo, e os olhos deles começam a brilhar por Cristo, começa o coração a ser invadido por um fascínio pelo Senhor Jesus, um fascínio por aquela cruz sangrenta, um fascínio pelo Evangelho, um fascínio pelo Espírito Santo. Então se cumpre a palavra de João: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque já venceste o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Então nós temos na igreja homens como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, José, Davi. Esse avivamento, quando até as crianças são dadas às atividades espirituais, até elas se quebrantam, até elas começam a ler as escrituras, até elas começam a gastar mais tempo com Deus. Isso é avivamento, é fome de Deus, desapego do mundo. Veja quantos brinquedos nós temos, veja o nosso celular quanto toma o nosso tempo, veja quanto entretenimento, veja quantas plataformas de flicks que nós temos, a quantidade de jogos, de filmes, de entretenimento, a quantidade vasta que consome e traga, e os seus tentáculos imergem os homens e os deixam frios, secos, vazios, sem identidade. Os trabalhos, o glamour da fama, o glamour do status quo, o glamour do reconhecimento, vai sufocando, matando, suprimindo, e nós vamos nos tornando uma igreja anã, nanica, sem expressão, fraca, pequena, miúda, que não tem expressão nenhuma, é só pomposa, estética, bela, bonita, mas é sem vida, sem fogo, sem amor, é oca, é mentirosa, é falsa, é fake. Falta vida, porque ela está fascinada, enamorada do mundo. Mas quando o avivamento vem, e ele é comparado a um fogo, é como fogo sobre o ouro, sobre a pedra preciosa, aquele metal vai se desprendendo de todas as impurezas, e aquele fogo desce, então as impurezas, os brinquedos, as luzes, os eletrônicos, os ídolos vão se derretendo, vão se desprendendo, vão se soltando, e aquele ouro é puro, ele só tem olhos para Cristo, ele só quer Cristo, ele ama Cristo. Avivamento. Agora já temos uma prova que nós não temos né? Porque nós estamos grudados nos metais. Já temos uma prova, e não temos
quando esse fogo vem, é isso que acontece. Reunião de oração todos os dias aqui, das 6 às 9, a igreja fica aberta. Até agora só os fantasmas têm vindo, das 6 às 9, para quem quiser antes da faculdade, do trabalho, da fábrica de sapato, vim aqui ficar 10 minutos com o Senhor. Ainda não veio ninguém, é só a primeira bomba cair nessa cidade, vocês vão ver, é só o primeiro racionamento de água, de comida, e as crianças chorando porque não tem remédios, porque todas as fronteiras foram ocupadas por tropas, por inimigos. Vocês vão ver, tem gente que vai morar aqui na igreja. Posso ficar aí, pastor? Estou desempregado, sem água, sem comida. Eu não quero esperar esse dia. É isso que o avivamento faz, nos desprende, nos tira o fascínio desse mundo e nos coloca em Cristo. A vida é muito curta para eu não vivê-la para aquele que me salvou, que me criou sua imagem e semelhança. Meu irmão, acorda, quando você ouvir aquelas palavras, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Responda, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, enche-me a mim, toca-me, toca em mim. Então eu também acredito que não há outra solução senão um avivamento. Mas eu sei que não é obra da carne, não são apelos, não são imposição, pressão. O vento sopra aonde quer e como quer. Essa é a obra do Espírito Santo invisível. É uma obra invisível, inesperada, inexplicável, transcendente, soberana, sobre-humana. Eu espero que venha e nos desperte para essa realidade. Mas o avivamento não dá só isso, fome de Deus, sede de Deus, mas ele também tem 2 outros efeitos que a igreja precisa. Ele purifica a igreja. Pecados são confessados em larga escala, os vícios são deixados, a imoralidade, a pornografia, sensualidade, luxúria, picaretagem, a safadeza são confessadas e Deus purifica. Documentos espúrios são rasgados, contratos falsos são desfeitos, alianças ilegítimas e ilegais são desfeitas. Há uma purificação. Os sótãos são abertos, os porões são abertos, e tudo é colocado no seu lugar. Nomes são limpos, dívidas são pagas, as tralhas imorais são incineradas, destruídas. A pureza nos olhos, pureza na mente, pureza nas mãos, pureza no corpo, pureza nos papéis, pureza nos documentos, pureza nos negócios, pureza nas relações, purezas nas sociedades, pureza. Há uma confissão de pecados, há uma convicção de pecados, coisa que nós não vemos mais. John Bunyan agonizou pelo seu pecado 1 ano e 6 meses, 18 meses, sentindo convicção, vomitando, confessando, abandonando, chorando, sentindo angústia pelo seu próprio pecado. Nós agora cultivamos pecados, temos pecados de estimação, fazemos concessões para certos pecados, convivemos em perfeita harmonia, mas quando o avivamento vem, ele nos divorcia do pecado, e essas amantes são condenadas a ir embora.
O avivamento expulsa as nossas amantes, os nossos ídolos. Então há choro. Qual a última vez que você chorou pelo seu pecado? Não só confessou verbalmente, mas disse: Pai, eu pequei, eu fui um adúltero, um bêbado, drogado, mentiroso, eu fraudei, eu menti, eu traí, meu coração é sujo, é iníquo, me perdoa, hoje estou aqui, eu não aguento mais carregar o fardo, a culpa desses pecados, foram anos, chega, 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 chega. E os pecados são confessados, são abandonados. Não há mais concessão, não há mais aliança com eles. Não há! Não se pode coexistir o Espírito Santo com eles. Pecados. Você quer ver o poder de Deus? Antes de Deus derramar fogo no sacrifício de Elias, Elias encharcou o sacrifício com água, símbolo da purificação. Elias fez uma vala entre os cananeus, os adoradores de Baal, e Israel, separação. Só depois da separação e da purificação que fogo do céu desceu. Impureza, imoralidade, mentira. E aí, nós temos mais um resultado do avivamento. A inércia e a apatia da igreja é tirada, e a igreja começa a se tornar uma igreja evangelística e missionária, porque o avivamento invariavelmente desemboca, converge em evangelismo e em missões. Quando teve o avivamento dos morávios na Tchecoslováquia, dali surgiu o movimento missionário estudantil. Eles foram enviados para ilhas do Caribe e foram vendidos como escravo. A única maneira de entrar lá para evangelizar era se tornando um escravo. E esses jovens do condado do Conde Zinzendorf se oferecem para serem vendidos como escravo, e sendo escravos no Caribe, poder pregar para os escravos ali, naquela ilha. Por quê? Porque tudo começou no avivamento morávio. Evangelismo, missões. Termina com isso, porque o avivamento é contagioso. É contagioso, as pessoas saem do culto, elas têm necessidade de falar para as outras. Você precisa ir lá, você precisa ouvir o que eu ouvi, você precisa crer no que eu creio, você precisa ler isso aqui. Então elas convidam, elas ligam, mandam textos, mandam vídeos, mandam mensagens, elas oram, elas fazem lista de pecadores que elas querem que se convertam, e elas oram, e elas choram, e elas jejuam, e elas imploram, até que uma, ou pelo menos duas, ou quem sabe 3 delas, venham até o culto. Avivamento termina em evangelismo. Os jovens não conseguem olhar para a sala de aula e ver outra coisa senão uma multidão de pecadores, e voltam tristes. Mamãe, o que foi? Aconteceu algo? A professora danou com você? Não. Você tirou nota ruim na prova? Não. O que foi? A minha classe está perdida. A minha escola está perdida. Perdida. Meu trabalho. É disso que nós estamos precisando. Desculpe, não era isso que eu ia pregar, mas eu creio que era isso.
que Deus quer comunicar com você. E eu quero convidar você, vem fazer parte dessa obra, vem. Temos projetos aí, temos um grupo de evangelismo que sai no meio das semanas, nas ruas e nos bairros, temos uma escola que cresce a cada mês, temos um projeto de construção de um templo para 1.500 pessoas, um seminário teológico batista, a sede de uma editora. Ajude-nos, contribua com oração, contribua financeiramente, contribua com limpeza, contribua trazendo pessoas. Vem comigo, larga os brinquedos, vem, larga os joguinhos estúpidos, vem, larga um pouco o lazer. Ah, pastor, tem que descansar, passear. Já descansou e passeou demais, chega. A Madre Teresa de Calcutá, a freira, disse, quando o repórter disse: madre, você precisa descansar, você está muito velha, ela disse: terei muito tempo para descansar na eternidade. Uma pagã dizendo isso, terei muito tempo para descansar na eternidade. Vem, jovens, se alistem, jovens, falem como Robert Moore McCheyne, jovens, o jovem que não era como os demais. Diga: eu não quero ser como os demais, eu me recuso a ser como os demais, eu não quero ser como os demais, pastor. Anciãos, idosos, senhoras, senhores, faça grupos de oração na sua casa, compre o Mapa Mundi e interceda pelos países desse mundo. Abençoe a obra de Deus. O que você acha da gente começar agora? Vamos começar orando, como dizem, levantando um clamor. Vamos então, quem tiver a liberdade de se ajoelhar, pode se ajoelhar, quem não puder, ore sentado mesmo. Vamos começar esse avivamento orando e clamando ao Senhor.